Boa noite. Estamos aqui iniciando essa live, mais uma live feita pelo escritório, na companhia do Dr. Pedro Ramos, onde hoje nós iremos abordar o tema pandemia sobre a perspectiva da saúde e da segurança do trabalho. O Dr. Gilberto, ele é médico formado pela Universidade do Vale do Itacaí, especialista em medicina do trabalho, atua como coordenador técnico da SOMAR, Saúde Ocupacional. A SOMAR é uma empresa de Pouso Alegre especializada em soluções de saúde, segurança e medicina do trabalho, e atua junto a diversas empresas de Pouso Alegre e da região. Doutor Gilberto, eu tive a felicidade de conhecer e de trabalhar junto, onde nós trabalhamos juntos lá em New York, né? Hoje, a General Mills, e então, trabalhamos lá, nos conhecemos, trabalhamos lá por vários anos. O doutor Gilberto trabalha em várias empresas como médico do trabalho em Porto Alegre. Então, hoje nós iremos tratar desse tema. Então, é uma felicidade muito grande reencontrá-lo, doutor Gilberto. Estamos aqui com o senhor. Então, já agradeço a sua disponibilidade. Eu sei que o senhor tem uma agenda extremamente lotada. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Passo para o senhor aí para fazer as suas considerações para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Ok, Kleber. Obrigado, prazer é meu, obrigado pelo convite, estou satisfeito em estar aqui junto com vocês, participando, aprendendo um pouco sobre esse live, né, eu não estava acostumado com isso, é a primeira oportunidade, mas espero corresponder aí, tá? Satisfeito com o convite, obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a todos que estão assistindo, né, espero que abranja bastante algumas pessoas da área, né, que seja importante para todos. Com certeza. Vai agregar muito conhecimento, muitas informações aqui. Então, como o tema, hoje, no mundo que a gente está vivendo, está todo mundo vivendo dentro dessa questão da pandemia, do coronavírus, e relacionado à questão da medicina do trabalho, das relações de trabalho, não poderia ser diferente. Não poderia ter outro tema propício que a gente não pudesse destacar. Então, para a gente levantar, iniciar o nosso bate-papo, hoje ainda nós vivemos dentro de uma situação de pandemia. Já estamos há 3 meses, onde iniciou essa pandemia em março, já estamos aí quase final de junho. A situação no país ainda é muito crítica, quanto à questão da pandemia, a questão do Estado, a questão do Pouso Alegre. Aqui em Pouso Alegre, a questão de praticamente um mês, mais ou menos, uma flexibilização, o comércio abriu, várias empresas abriram, porque é sempre essa discussão entre saúde, economia, e agora, Porto Alegre, aparentemente, até então, estava tranquilo, o estado de Minas também. Aí, semana passada, houve um pronunciamento do secretário estadual de saúde, falando uma situação crítica que talvez o Estado possa vir a enfrentar. Teve o governador também manifestou nesse aspecto, que algumas cidades possam vir a decretar lockdown. E hoje, agora à tarde, até está circulando aí nas redes sociais um vídeo do prefeito, do Rafael Simões, falando que está muito preocupado também com Porto Alegre, que a população parece que esqueceu a questão de pandemia. Senhor, como médico, como o senhor está vendo essa situação atual? Qual é a sua opinião?
senhor acha que essa questão do isolamento, até quanto tempo mais nós teremos pela frente? Qual é a opinião do senhor em relação a isso? Então, Kleber, na verdade é o seguinte, com a abertura da flexibilização, né, do comércio, liberação do comércio, das atividades em geral, houve aí, realmente, acho que facilitou esse agravamento no aumento dos casos, mas eu percebo também que, assim, há realmente a necessidade de estar trabalhando, de expor a comércios, as empresas trabalhando, porque a economia precisa disso, né? Mas eu vejo também com muita preocupação a questão dos indivíduos em geral, né? A gente percebe que as pessoas parece que perderam um pouco do medo da doença, ou um falso medo, né? Na verdade, é uma falsa, uma negação de que realmente não existe a doença. Então, houve um relaxamento geral das ações de cada indivíduo. Então, eu acho que essas ações que os indivíduos deixou de fazer, que praticamente facilitou esse aumento, na verdade, dos casos. Porque, na verdade, as empresas, os comércios, todas, na verdade, se prontificarem em fazer as ações necessárias para a proteção, né? Então, nas empresas especificamente, as empresas promoveu ações que fazem com que não haja a propagação da doença, mas se o indivíduo não tomar essa consciência de que realmente precisa fazer esse isolamento, realmente fica difícil o controle, né? E a gente percebeu aí pelas redes sociais que houve festas, reuniões, e, em geral, isso aí facilitou muito a propagação. E essa negação, essa perda desse medo, né, a verdade, que inicialmente existiu, acho que com o isolamento prolongado, as pessoas parece que foram acostumando com essa ideia de que talvez não existisse a doença, ou que a doença não iria chegar aqui, no entanto, não é o que está acontecendo nesse momento, né? É uma situação que a gente não consegue, né, nenhum especialista, nenhuma profissional, seja na área médica, na área científica, conseguir trabalhar efetivamente em termos disso. A única questão que é unânime aí é referente à questão do isolamento social, e a população parece que acabou deixando isso de lado e flexibilizou. Então, agora é uma situação que, né, governantes, as autoridades têm que avaliar essa questão, vai precisar retroceder quanto à abertura do comércio. A gente entrando mais diferente agora dentro da questão do trabalho presencial, né, do retorno ao trabalho, das atividades. Quais as medidas que o senhor acha que as empresas devem adotar, né, nessa situação de pandemia? Porque antes você tinha, dentro do ambiente de uma empresa, N funcionários trabalhando, né, dentro de uma estrutura organizacional, e nesse momento de pandemia, né, e de pós-pandemia, é inevitável as mudanças que haverão em relação ao trabalho dentro do trabalho presencial. Tem que ter uma certa distância entre um colega e outro, entre uma máquina e outra. O senhor, como médico do trabalho, como que o senhor enxerga essa mudança e que medidas preventivas que o empregador deve adotar para garantir a segurança e a saúde do seu funcionário? Então, Kleber, na verdade é o seguinte, o próprio Ministério da Saúde emitiu as orientações que deveriam ser seguidas, né? Desde o início, as empresas, pelo menos a empresa que eu trabalho, a gente criou um comitê de crise, formado pelos gestores de diretoria, RH, medicina, segurança, e criando protocolos de ações que pudessem amenizar
os riscos, né, de mitigar esses riscos aí com relação ao Covid, né, e em seguida nós conseguimos, através do serviço de saúde, identificar quais as pessoas do grupo de riscos, que todo mundo já sabe, as pessoas acima de 60 anos, as pessoas cardiopatas graves, espinopatas graves, depois foram se mudando, ao Ministério da Saúde foram mudando algumas critérios, mas a gente foi seguindo os critérios na medida que foi aparecendo. Então, essas pessoas que com os grupos de risco maior e que tinham a chance maior de pegar a doença e ter transtorno maior com essa doença, foram afastados do trabalho. Então, nesse momento, eles não estão trabalhando, né? Ou estão trabalhando em sistema de home office, ou outra atividade que possa estar fazendo, que não exatamente dentro da empresa, né? E, em seguida, as empresas tomaram outras ações na verdade, de verificar no dia a dia o que estava acontecendo com esses funcionários. Então, hoje, o que as empresas estão fazendo? Emitindo questionários, né? Que hoje são respondidos online. Então, um funcionário, antes de sair de casa, ele responde esse questionário com questões básicas, se ele está tendo sintomas ou se ele teve contato com alguma pessoa que estava doente. Então, esses questionários são respondidos diariamente online. A gente tem acesso, o serviço de saúde acessa essas informações, e aquela pessoa que realmente tem acesso, teve algum sintoma ou respondeu positivamente a alguns dos questionamentos, a gente chama essa pessoa para conversar, ou via telefone, ou presencialmente, se ele já foi à empresa, porque normalmente quando ele já é orientado que se está com sintomas, não vai à empresa, né? Então já toma esse cuidado, ele não ir à empresa, já procura o tratamento e nos comunica via telefone ou via outros meios de comunicação. Mas, se ele vai à empresa, a gente faz uma investigação e verifica se realmente tem condições de continuar trabalhando ou mantê-lo afastado, né? Então, é uma varredura, na verdade, que a gente está fazendo em cima disso. Então, o serviço de saúde hoje, basicamente, trabalha por conta do Covid, né? Não faz outras atividades, basicamente, ficando por conta disso, fazendo essa varredura, de buscando informações para que as pessoas que estejam trabalhando seguras, né? E cada dia a gente toma novas ações, verifica se realmente está sendo seguidas as orientações. Cria-se novas ações, porque cada dia a gente percebe que o próprio Ministério da Saúde lança novas orientações, né? Então a gente tem que estar acompanhando diariamente isso. O serviço de saúde tem que estar preocupado, inclusive, agora, ciente que já existem os casos, né? A gente tem que verificar quem são os contatos, né? Os casos suspeitos, os casos realmente confirmados com exames e com clínica, e quando voltar esses funcionários para o trabalho, né? É a preocupação maior hoje da medicina do trabalho. Quando é que a gente vai voltar com essas pessoas para o trabalho após a doença ou casos suspeitos, né? Então, há várias dúvidas em relação a isso, mas a gente está trabalhando em cima disso, fazendo várias ações para que haja uma redução dos riscos para as pessoas realmente que estão trabalhando, tá? Uma grande questão, uma grande dúvida, né, que os empregadores têm referente ao uso, né, aos EPIs, ao uso de máscara, álcool, gel, a questão da higienização, né, constante, que isso toda hora se apregoa nos meios de comunicação. Mas nós que trabalhamos, né, o senhor na área médica, eu na área jurídica, é muito comum a gente ver a discussão quanto ao uso regular do IPI, do TPI, prazo de validade, etc. A questão da máscara, qual que é a sua avaliação do uso da máscara no ambiente de trabalho? Basta uma máscara que tipo de material, quantas máscaras que o empregador teria que colocar aqui? Qual que é a sua ótica sobre essa perspectiva? O Kleber, é o seguinte, a gente hoje sabe que o maior contágio para se pegar essa doença é através do contato do ar, né? Exatamente, o vírus se dispensa no ar,
e você pegar isso aí, conversando com outra pessoa, essa pessoa estando contaminada, ou conversando com você, ou espirrando, ou tossindo, e você está desprotegido em relação à sua boca, nariz e olho, né? Então, esses três órgãos, o nariz, boca e o olho, devem estar protegidos dessas gotículas que saem da pessoa que está contaminada. Então, assim, a máscara é primordial, é um sistema de barreira que você está utilizando para se proteger daquela gotícula que o outro contaminado está te emitindo, né? E é importante dizer o seguinte, que hoje a gente não sabe quem realmente está doente ou não, porque existe aí pessoas com poucos sintomas, que a gente chama de órgãos sintomáticos, ou os assintomáticos, e a gente sabe que mesmo com os sintomas, que a transmissão ocorre mesmo antes dos sintomas. Então, alguns dias antes de iniciar os sintomas, a pessoa já pode estar transmitindo. Então, esse sistema de barreira que a gente utiliza, que é a máscara, é primordial. Com relação ao material, a quantidade realmente a ser distribuída para o funcionário, o que você vê é o seguinte, não tem máscara para se comprar no comércio, máscaras adequadas com N95, que seria o ideal. Essas máscaras são destinadas realmente para os setores de hospitais, de atendimento realmente aos pacientes. Então, se está se utilizando máscaras de tecidos, né, de tecido, pano, TNT, outros tecidos. Mas, de qualquer forma, é importante utilizar esse sistema de barreira, assim, que é a máscara, e importante o seguinte, já que é de tecido, tem condições de ser reutilizada, que dê condições de ser trocada a cada 2 horas, ou que você perceba que tem uma sujidade, ou uma umidade excessiva, né? Então, o que eu vejo que as empresas hoje fizeram foi o seguinte, fornecer máscaras de tecido reutilizado, né? Que se troca a cada 2 horas, a orientação que se troca a cada 2 horas, e que uma quantidade suficiente que ele possa estar utilizando essas 4 unidades por dia em 8 horas trabalhadas e ter mais 4 para ser trocadas no dia seguinte, ter tempo suficiente para lavá-las e reutilizá-las no outro dia, né? Então, é importante. Para fins de segurança, eu acredito assim, não vejo outro mecanismo a não ser utilizar a máscara em qualquer ambiente, não seja ele na empresa, no trabalho, ou até na rua em si, nas atividades de lazer, que na verdade não está tendo, mas para você ir no supermercado, para você ir numa loja, num banco, se for necessário, né? Ou até mesmo dentro de casa, quando você está em termo suspeito dentro de casa. Até porque a gente deve considerar qualquer pessoa hoje suspeita, sim, já que a gente não tem ciência de realmente se a pessoa está contaminada ou não, se aquela pessoa tem o costume de sair de casa para ir trabalhar, para ir fazer outras atividades fora de casa, você deve considerar o seu familiar ou a pessoa próxima a você como suspeito também, porque ele pode estar transmitindo e ainda não está apresentando sintomas, né? E essa questão da máscara é muito interessante, porque abordou aí, falando do tempo útil dela, em torno aí de 2 horas, né? Eu assisti uma outra live que discutia exatamente essa questão que você trabalha, e onde se falava disso, do tempo de vida útil dela, de 2 a 3 horas. Que está fornecendo, em média, no mínimo 3 máscaras por dia, 3, 4 máscaras por dia. E muitos acham que basta fornecer uma por dia, que já estaria dando segurança ao seu funcionário. Então, muito interessante, e um profissional da área de saúde colocar essa situação. Tem uma pergunta aqui, que até da Regiane, ela está falando que ela é técnica de segurança, e ela está com uma dúvida, é bem da área, vocês aí da área, né, na área de saúde ocupacional. Ela coloca aqui, a portaria conjunta 20, que saiu dia 18, fala de uma série de medidas. Uma delas é a temperatura na entrada. Isso é obrigatório? Eu gostaria de
esclarecesse essa dúvida, que a dúvida é o funcionamento de muitas outras pessoas. Então, na verdade, as empresas estão tomando essa ação de fazer a medição da temperatura na entrada dos funcionários, né? É uma ação que pode ajudar, mas também que não é confiável, porque eu já falei para você que os sintomas, às vezes, a pessoa já está transmitindo e está assintomática, não tem febre, né? E muitas pessoas, a gente sabe que 85% das pessoas que vão ter o Covid, na verdade, ou tem poucos sintomas ou quase nada, então, não vão apresentar praticamente nada. Então, é uma ação que pode ser seguida, sim, que eu acho que tem que ser seguida, e está realmente relacionada lá na portaria número 20, mas eu acho que, inclusive, as empresas têm interesse em fazer essa medição, né, de fazer esse controle, mas está, inclusive, difícil comprar os termômetros, né, na verdade, não tem termômetro para ser comprado no mercado, então, é outra coisa, a dificuldade em se achar esse termômetro, porque se colocar um termômetro que você coloca lá, a esse termômetro antigo, né, que a gente coloca debaixo da axila, esse não é adequado, não tem como se utilizar isso. Esse, a distância, no mercado, não tem no mercado no momento para comprar. Então, é uma medida que eu acho louvável, porque se você consegue rastrear se realmente tem alguém ali com temperatura elevada, mas também não é o que realmente vai resolver de tudo, né? É um item a mais que eu acho que é favorável. Nas empresas em que eu trabalho, estamos fazendo, então, é uma ação a mais, eu acho que tudo colabora para o resultado final. Ótimo. Agora, nós estávamos tratando dessa questão de segurança do trabalho dentro de um trabalho presencial. Agora, o trabalho remoto, ele passou a ser uma realidade, né? Antes era uma alternativa, agora passou uma realidade. Muitas empresas já assinalaram que pós-pandemia, né, vão continuar com o trabalho remoto, dentro da questão da segurança do trabalho. Principalmente na questão da economia, a gente vê muita discussão isso na Justiça do Trabalho. Como que o senhor, como um profissional na área de saúde ocupacional, quais as medidas que o empregador ele tem que ter com o seu funcionário dentro de um trabalho remoto, principalmente quanto à questão de economia? Então, Kleber, isso aí pegou todo mundo de surpresa, tanto o patrão quanto o empregado, ninguém esperava por isso. Então, assim, o trabalho remoto está sendo realizado de uma maneira talvez não adequada, né? Não foi preparado para isso exatamente. Pegou todo mundo de surpresa, então está sendo feito, na verdade está tendo respostas positivas, né? A empresa, né, deve fornecer condições para esse funcionário trabalhar, dando equipamento, tendo acesso à internet, mobiliário adequado seria para ele trabalhar, né? Então, dê condições para ele trabalhar à distância. Mas a gente vê que não é essa a realidade, porque, de repente, não fez uma análise, inclusive, psicológica dessa pessoa, se ela realmente tem condições psicológicas de manter trabalhando em casa, se ela estava preparada para isso, ela tem condições de fazer esse trabalho em casa, não condições outras, eu digo, condições físicas, de espaço físico. De repente, ela mora numa casa com criança, com pai e mãe, e num ambiente pequeno, conseguir atuar dentro dessa casa, no trabalho remoto, onde ela precisa manter foco, com um monte de coisa envolvida por fora. Então, assim, para alguns funcionários foi a solução, né? Porque, na verdade, diante desse medo da doença, estar junto dos familiares colaborou muito, acho que foi louvável, né? E já para outros não, que foi uma coisa complicada, porque nem sempre essa pessoa tem condições de continuar trabalhando, não tem um ambiente adequado para trabalhar, né? Aliás, às vezes não tem nem os equipamentos adequados. É claro que isso é uma obrigação da empresa, se ela não tem condições de fornecer, ela tem que deixar o funcionário à disposição, mas não pode obrigar o funcionário a fazê-lo, né? Portanto, mas a gente vê que as coisas aconteceram no susto. Agora, eu acho, como a coisa aconteceu no susto e está funcionando, não digo para todos, mas para uma grande maioria, eu vejo com bons olhos, sim, que as coisas no futuro
vão caminhar para esse lado, sim. Eu acho que tem vários fatores bons para os funcionários, fatores bons para as empresas, né? Eu acho que nem todos têm o perfil para trabalhar esse trabalho remoto. E no primeiro instante, a gente percebe que é interessante, mas já depois a gente já vê reclamações de funcionários que realmente já não estão gostando daquela situação, mas é uma coisa que a gente, com essas novas ideias, novas ações que estão sendo tomadas, a gente percebe que o que der certo, o que funcionar, provavelmente vai ficar, né? E isso aí eu acho que vai acontecer e bem provável. Isso aí facilita muito a vida de quem está em casa e facilita a vida da empresa também, uma redução de custos para ambos os lados, né? Então, eu acho que é justo, acho que pode dar certo, sim, só que nesse momento está meio assustador por conta das condições que foram colocadas, né? Por isso eu acho que precisa de ajustes, né? Precisa, por exemplo, a gente fazer um acompanhamento desses casos. As pessoas foram colocadas em trabalho remoto, mas a gente não sabe como eles estão trabalhando. Não foi feita uma análise, por exemplo, uma análise ergonômica, realmente se ele tem condições de trabalhar, né? E a gente não está conseguindo mensurar também se essas pessoas estão fazendo corretamente a atividade deles. Eu não sei como fazer essa mensuração, né? Se realmente estão entregando as metas estabelecidas ou não, né? Então, todo está meio perdido, mas eu acho que é um caminho, sim, para muitas atividades. Sem dúvida. Porque eu acho que é um caminho, eu vejo que é um caminho sem volta, e essa questão a gente está falando aqui da questão da economia no trabalho remoto, mas como toda a saúde ocupacional, eu acho que é um processo muito mais profissional e muito mais funcional de empregador e empregado, né? Dentro de uma situação que o empregado possa estar, o funcionário possa estar tranquilo e seguro para trabalhar, e o empregador possa estar também tranquilo de saber que o funcionário está trabalhando dentro de condições adequadas, né? E não simplesmente colocar elemento para que vá trabalhar em casa sem qualquer condição, né? Não tem condições, né, de não fazer o acompanhamento. Eu acho que, no momento, a gente não está conseguindo fazer esse acompanhamento. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, os funcionários estão trabalhando remotamente, mas a gente não faz um acompanhamento contínuo, como a gente faria do funcionário dentro da empresa, sabendo o que está acontecendo, né? Nós tivemos aqui, doutor Gilberto, dentro de várias medidas do governo, seja de medidas econômicas, medidas relacionadas à relação de trabalho, quanto à questão da pandemia, e a medida provisória 927, ela tratou, né, em um capítulo, um artigo, referente às questões de segurança e saúde do trabalho. E ela relevou, né, ela jogou para um tempo futuro a questão dos exames, a questão dos treinamentos, né, onde o único exame obrigatório, né, dos exames ocupacionais, seria o exame profissional. Né? Ela colocou que o exame de vestibular e os exames periódicos eles poderão ser realizados até 60 dias após o final da pandemia. Da mesma forma, os treinamentos. Isso não acaba gerando maiores problemas lá para frente, quanto ao funcionário efetivamente trabalhar sem treinamento. Isso, eu acho que isso vai acabar gerando maiores problemas lá na frente do que efetivamente se houvesse já a realização desses exames. O Kleber, na verdade, a medida provisória aí, a 927, realmente falou-se que é o seguinte, os exames estavam suspensos, né? Ficando a critério do médico, realmente sobre a necessidade ou não de realizá-los, seria facultativo. Com relação ao exame demissional, eu entendo o seguinte, ele deu um prazo aí, quem tivesse realizado o exame há 180 dias, poderia estar valendo.
eu vejo com preocupação, porque, por exemplo, o indivíduo, às vezes, é desligado da empresa e doente, né? Então, esse funcionário vai ter um prejuízo aí, porque ele não vai passar por um segundo exame aí específico, ele fez um periódico há 5 meses atrás, vai ser desligado da empresa, estando doente, e quando será que ele vai ter algum retorno em relação a isso? Vai ter que recorrer à justiça para ter algum respaldo, alguma coisa desse tipo? Então, eu vejo com grande preocupação essa questão desse tempo de 6 meses aí para o indivíduo, sem precisar realmente fazer esse exame demissional. Então, eu acho que, assim, é preocupante isso aí, e a gente vê que tem patrões que vão querer utilizar disso como artifício para fazer alguns desligamentos que realmente não conseguiria fazer com o exame médico atualizado, né? Então, isso é preocupante. Com relação ao admissional, é complicado para todos os lados, complicado para o patrão, complicado para o funcionário. O patrão imagina o funcionário entrar para o trabalho, talvez sem condições adequadas, e lá na frente acontece algum incidente, um acidente, e que isso vai ter algum passivo lá na frente, que respaldo que ele vai ter, né? E o funcionário é a mesma coisa, o funcionário, às vezes, ele não tem condições clínicas para todas as atividades, ou específico para uma atividade, e se coloca em risco, e depois do leite derramado, é complicado voltar atrás. O cara já adquiriu uma doença, e aí fica complicado você estragar a saúde dessa pessoa, né? Na verdade, danificar essa saúde. Então, é um quadro complicado. Eu acredito que a não realização desses exames fica bem difícil não ser feito, né? Com relação a um que eu acho mais tranquilo, quando você trabalha dentro de uma empresa, é o exame periódico, porque você já conhece a sua população, então a suspensão temporária desses exames, não vejo tanto impacto, porque a gente já acompanha esses funcionários, né? Já conhece um a um, então isso não vai trazer impacto praticamente nenhum. Mas com relação aos demais, é complicado. O exame de retorno ao trabalho, como não fazer o exame de retorno ao trabalho se o cara estava afastado, o indivíduo, o trabalhador estava afastado pela Previdência Social, por exemplo, e vai voltar sem saber se tem condições ou não de voltar a trabalhar? Então, acho que são exames que, a princípio, têm que ser feitos, né? Não tem como não fazê-los. Porque isso aí, ele pode gerar maior, né? Porque ele pode gerar um risco maior para o empregado, né? Porque está trabalhando sem o treinamento. Gera um risco maior para a sua saúde, para a sua integridade física, porque muitas das vezes ele vai estar numa atividade trabalhando sem nenhum acompanhamento, né? Sem um treinamento específico. Gera, consequentemente, um risco de empresa, que é um potencial, né? Há uma potencialidade quanto à questão do acidente, que gera maior custo e maior ônus para o próprio Estado. Se você tem um funcionário acidentado, é mais um funcionário para receber benefício previdenciário, é mais um funcionário. É uma situação, e dentro, perante a Justiça do Trabalho, isso pode até trazer uma situação que o empregador atrair uma responsabilidade objetiva. Se ele disponibilizou para que esse funcionário trabalhe sem treinamento, ele puxou, já emerge do próprio direito do trabalho a teoria do risco, né? A teoria que o risco é todo do empregador. Aí, mais do que nunca, essa situação vai recair todo no colo do empregador para tentar isentar de culpa, né, esse potencial saúde. A não realização do treinamento é a mesma questão da contratação de uma atividade especial, por exemplo, do trabalho em altura, em que o indivíduo, o trabalhador, não tenha realizado nenhum tipo de treinamento. Será que está apto clinicamente para fazer essa atividade de trabalho em altura? Ele foi treinado adequadamente para isso? Se não foi feito nenhum nem outro, como liberar uma pessoa dessa para trabalhar, né? Eu acho que é impossível ser feito isso. Então, é uma questão que foi deixada de lado, mas que não tem como deixar. O médico do trabalho,
não resguardar a integridade do indivíduo, do trabalhador. Então, ele não tem como não deixar de fazer. Ele tem que fazer pelo menos o básico, né, e não deixar de realizar. E os treinamentos é a mesma coisa, a empresa não pode deixar de fornecer esse treinamento para que vá fazer uma atividade especial. Isso não, a princípio é impossível, não tem como liberar uma pessoa para fazer essa atividade sem que haja realmente condições mínimas para ser feita. Ele não pode chegar do nada, sem ter conhecimento nenhum, exposto a um risco que ele não conhece, e de repente ele já tem aí uma contraindicação para aquela atividade, uma contraindicação clínica. Então, não vejo indicação, eu acho que realmente deixaram de lado, eu acho que tudo está sofrendo mudanças, eu acho que foram surgindo essas orientações, mas talvez se venham para um lado, esqueçam do outro, então eu acho assim, o trabalhador, o empregador, o médico do trabalho, a segurança, mesmo diante desse fato de que há medidas que realmente regulem isso aí, se acharem necessário, eu acho que devem ser feitos sim, independente de outra coisa, entendeu? Exatamente. Devem ser realizados sim. É melhor fazer agora para ter segurança, né? Seja da própria empresa e seja da integridade física do próprio funcionário. Né? Com certeza. Como que, para dar uma ideia para as pessoas que estão nos assistindo aí, nesse período, né, de pandemia, quanto aos exames admissionais, né, ou propriamente aos exames demissionais, houve um acréscimo em massa da realização, principalmente dos exames demissionais, quanto aos términos do contrato de trabalho, ou isso está dentro da média? O Kleber, o que a gente percebeu é o seguinte, que antes da medida provisória, que realmente regulamentou algumas coisas, em que estabeleceu o trabalho remoto, estabeleceu redução de carga de horário de trabalho, aquelas medidas todas administrativas, houve um grande número de demissionais, sim, eu acho que a gente viu um boom realmente de demissionais. Com a vinda da medida provisória, isso deu uma tranquilizada, né? E o que a gente percebeu é o seguinte, como houve também, a gente sabe que a gente trabalha numa área onde tem muitas empresas de alimentos, de medicamentos, e com essa redução de restringir as pessoas com um grupo de risco, houve uma necessidade de contratação de mão de obra de toque de caixa. Então, depois houve até, inclusive, um aumento dos adicionais, né? Por conta dessa demanda de última hora de contratação de mão de obra para suprir aqueles que realmente foram necessários, colocados de lado no primeiro momento, deixados em casa por questão de segurança. Então, houve realmente, no primeiro momento, um grande número de demissionais, depois, em seguida, houve um aumento do número de admissionais, né? Por conta disso aí, dessa demanda de necessidade de suprir algumas necessidades devido ao afastamento das pessoas do grupo de risco. Que bom que, pelo menos, nós estamos tendo mais, dentro do que o senhor colocou aí, está tendo mais exames, né, um número crescente de exames admissionais, se propaga muito a questão, né, da demissão em massa, do aumento de desemprego. Que bom que a gente está tendo também um elevado número de exames. Hoje, o nosso número de admissional é maior que o demissional, com certeza. É só verificar a questão do som aqui, porque falou que está saindo duplicado. Ok. E nesse... Está me ouvindo bem aí, doutor Gilberto? Tudo bem?
Eu acho que o doutor Gilberto foi mexer lá no som e acabou conectando. Só um minuto aí, já que o doutor Gilberto volta. Né? Então, o tema que a gente está tratando hoje aqui é da questão de saúde, né? De saúde e de segurança do trabalho, a perspectiva da saúde e da segurança do trabalho da pandemia, né? Seja dentro de uma relação de trabalho, dentro, né? O doutor Gilberto. Peraí, só um minuto aqui. Aí, voltou, doutor Gilberto? Ok, voltou. Voltou. Então, são esses problemas tecnológicos que a gente está sempre sujeito a isso aí. São as novas ferramentas. Se adaptar. Ok. Exatamente. Mas, então, o que a gente estava falando dessa questão, né, da saúde, e hoje a gente enfrenta uma questão muito importante, que é a questão até da saúde, né, de uma higiene mental, né? Essa questão da pandemia, é inevitável que ela trouxe uma série de reflexos, uma série de modificações, não somente na relação de trabalho, como na vida cotidiana de todos nós, né? Disso de você ficar, das pessoas ficarem em questão de isolamento, ficar em casa. Como que o senhor vê essa questão, né, dessas doenças, né, psicossomáticas, né? Você acha que é um momento de agravamento dessas doenças? Isso pode gerar uma situação até de nexo causal com a relação de trabalho? O empregador, ele, né, como que ele tem que trabalhar para deixar um ambiente de trabalho mais harmonioso, mais seguro, para que o funcionário possa estar desempenhando, né, estar bem, né, mentalmente para estar executando suas tarefas? Então, o Kleber, na verdade, a gente nunca tinha passado por essa situação de pandemia, né? Então, o que está gerando muito medo, né? De incertezas de tudo, incerteza sobre o futuro, de você ter diminuição de renda, de perda do emprego, o próprio isolamento social, que eu acho que está deixando as pessoas meio, né, ansiosas, estressadas. Então, todos esses fatores aí, inclusive de medo de perder alguém da família, de alguém próximo, né? Então, gera realmente um medo, um pânico, uma fobia, na verdade, né? Em cima de tudo isso. Então, são fatores que realmente estão aí vigentes e que isso, a tendência é aumentar essas doenças da saúde mental, né? Afetando a saúde mental. Então, assim, com relação ao empregador em relação a isso, é manter um ambiente mais tranquilo, mais saudável, né? Levando com transparências as ações que estão sendo feitas. É claro que o patrão também, o empregador, está sofrendo consequências graves devido à demanda, à diminuição de demanda de trabalho, de mercado, né? Então, eu acho assim, é complicado, o patrão tem que levar de boa no sentido de oferecer condições adequadas de trabalho, né? Mas a própria pandemia em si, ela traz consequências independentes do trabalho. Eu acho que não tem como colocar como muito nexo com relação ao trabalho essas doenças especificamente causadas pela pandemia, porque a pandemia está vigente independente do trabalho ou não, ela está aí presente para todos, né? Então, eu não vejo muita ligação com o trabalho. É claro que o trabalho pode contribuir desde que você... por exemplo, uma redução de pessoas no trabalho, uma sobrecarga de trabalho para outros, né, que estão trabalhando, juntamente com uma pandemia, isso pode agravar, com certeza, esse quadro de doenças mentais, né? Mas se fala, assim, inclusive, na quarta onda aí, que vai vir com relação às doenças mentais, porque, querendo ou não, isso vai gerar muito medo, pânico nas pessoas,
que não é plausível de acontecer, porque são pessoas, às vezes, susceptíveis ou mais fáceis de estar cometidas por esse tipo de patologia. Então, houve, inclusive, falar-se que os psiquiatras estão tendo um aumento, um número grande de novos clientes, né? E até que os antigos clientes estão abandonando o tratamento por conta, às vezes, do isolamento, às vezes, dificuldade financeira de comprar os medicamentos. Então, são vários fatores aí que estão levando realmente a um aumento dessas patologias em si, né? Porque é muito importante para o empregador nesse momento, é claro que tem, né, é inevitável o reflexo para o empregador dentro da retração da atividade econômica, mas como ele conta com a força de trabalho do seu funcionário, é muito importante nesse momento que ele também coloque à disposição do empregado ou avalie, né, de uma forma individualizada a cada empregado, para efetivamente verificar se esse funcionário está bem, né, tranquilo, né, para estar trabalhando, né, porque às vezes, diante de todo esse cenário, né, de isolamento, às vezes ele até prefere ficar em casa, isolado, do que efetivamente estar trabalhando. Então, o fato dele estar na empresa, em contato com outros, acaba gerando toda, né, dentro de uma cadeia, né, dentro dessas doenças psicossomáticas, né? Eu acho que à medida que vão apresentando, né, por exemplo, dentro da empresa, pelo menos, né, a gente está lá no ambulatório funcionando normalmente, eu estou indo todos os dias à empresa, e a gente percebe, sim, que realmente as pessoas estão procurando a gente por algum motivo, né, a gente tenta amenizar, tentando ajudar de uma maneira ou de outra, às vezes a gente percebe que realmente existe o medo de estar se contaminando de uma maneira ou de outra dentro da empresa. Então, independente da empresa em si, mas é o medo da doença em geral, né? Então, nesses casos especificamente, a gente está tentando trabalhar, conversando com a direção da empresa, se for preciso realmente, e levar tranquilidade para esse trabalhador, é afastá-lo realmente, não adianta deixá-lo ali, porque ali ele não vai conseguir, inclusive, trabalhar, devido o seu rendimento vai cair, sujeito, inclusive, a algum risco de acidente. Então, é preferível realmente, caso a caso, a gente levar essa informação ao empregador e para que ele realmente possa tomar alguma ação, talvez administrativa, com relação a esse funcionário de afastamento. A gente sabe que não adianta afastar via INSS, Previdência Social, nada disso. Eu acho que é uma questão mais administrativa, que se o empregador tiver em condições de auxiliar, é plausível, né? Claro. Como nós estamos falando, né, de doença e relacionado ao trabalho, já há uma discussão, já está tendo em alguns tribunais, né, quanto à Covid como doença ocupacional, né? Como o senhor enxerga isso, né, dessa dificuldade, porque se não sabe efetivamente onde que a pessoa pode efetivamente ter sido contaminada, né, em qual data, né, qual que é a sua visão como médico da área, né, referente à Covid como doença ocupacional? O senhor acha que é possível? O que se falou, né, na medida provisória do 927, na verdade, né? Falou lá que a doença do Covid-19 não era acidente de trabalho, né? Exceto se houvesse nexo causal, ok? E em seguida veio aí o Supremo Tribunal e falou dizendo que era doença ocupacional, né? Porém, deveria ter nexo ocupacional também, nexo causal. Então, na verdade, o Supremo veio falar que esse artigo é inconstitucional, né? Então, que não pode discutir, ele não pode, por uma decisão, uma canetada, falar que não é doença ocupacional, né? Então, mas na verdade ele falou de um outro jeito, mas é a mesma coisa, né? Exatamente. Ele só mudou o jeito de falar, a semântica da coisa aí, mas o assunto se trata da mesma maneira, né?
o que a gente entende com relação a isso? Tem que ter nexo causal, deverá existir os outros 3 nexos parciais, né? Quais são esses nexos parciais? São o epidemiológico, é de perceber, com relação ao Covid exatamente, se aquela atividade que o indivíduo está exercendo, o trabalhador está exercendo, existe um risco maior dele estar desenvolvendo a doença. Então, se existe esse risco epidemiológico, é um item positivo, né? Em seguida, existe o nexo nosológico, que é aquele em que o dano causado tem relação exatamente com a doença? Então, se tem, também ponto a ponto. E um último, né, é o temporal. Se aquele indivíduo realmente adquiriu uma doença, ele teve um atestado, teve uma perda, então, com isso, ele preenche os 3 quesitos para formalizar que realmente teve nexo causal. Então, eu acho que isso acontece basicamente, se a gente pegar, por exemplo, os indivíduos que trabalham diretamente no covidário, diretamente no UTI, nas unidades intensivas, onde o indivíduo está diretamente ligado a uma pessoa positiva. Então, ali o risco de adquirir a doença é 100% praticamente, né? Apesar dos equipamentos de proteção fornecidos pela empresa, né? Mas mesmo assim ainda corre o risco, em grande quantidade, correr o risco de adquirir a doença. Então, nesses casos especificamente, eu acredito que não tem como negar o nexo. Então, há o acidente. Os demais, não vejo indicação, não vejo como caracterizar como acidente de trabalho nesses casos. Viu? Tem que preencher esses nexos parciais para realmente possa caracterizar como havendo o nexo causal. E tem até uma discussão, né? Uma discussão não, né? Eu já li comentários referente a essa situação que os profissionais da área de saúde, né, obviamente por eles estarem mais expostos, então dentro de uma discussão jurídica, aí teria a responsabilidade objetiva do empregador, né? Então, por expor o funcionário, vamos falar assim, né, o médico, o enfermeiro, né, diretamente ao risco. A outra vertente fala que a partir do momento que esse profissional, né, ele trilhou esse caminho, né, da medicina, então ele sempre estará exposto ao risco, né? Então, não é de responsabilidade do empregador, porque foi um caminho que ele escolheu, e até como uma missão socorrer as pessoas. Então, quando ele está socorrendo as pessoas, obviamente ele está colocando a vida dele em risco, né? Nessa área de frente, das pessoas que estão trabalhando de frente, exatamente o profissional médico, enfermeiros, toda a equipe aí de apoio, na verdade, não tem o que fazer, né? Precisam deles para fazer o procedimento, o tratamento especificamente, né? Então, não tem como fugir, né? E está na área, está exatamente para isso, né? Sim. Escolheu essa área justamente para isso, está estando sujeito a qualquer momento cair a responsabilidade sobre ele. Então, assim, apesar da empresa conseguir fornecer todos os equipamentos de proteção, existe o risco, né? E o risco é aumentado. Diferente de outras atividades, que não há esse risco. Então, o risco é igual ao risco dentro da sua casa, da comunidade, em geral, né? Então, não tem como diferenciar. Doutor Gilberto, nós estamos chegando já a quase 1 hora aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, muito interessante. Para a gente encerrar, qual que é a mensagem que o senhor deixa? O senhor que é um profissional da área de saúde, atua, né, em várias empresas aqui de Pouso Alegre, de região, né, muito bem respeitado. Qual a sua mensagem para o empregador e para o empregado nesse momento, né, numa situação de pandemia e numa situação de pós-pandemia? Eu acho o seguinte, para o empregador, exatamente, eu acho que ele deve manter agora, né, e posteriormente, essa cultura aí de cuidados, né? Acho que a gente já tomou todos esses cuidados necessários, as ações que foram realizadas, estão sendo implantadas e estão sendo mantidas, eu acho que deve se manter, inclusive pós-pandemia. Eu acho que
se protege do Covid e se protege de outras, se vira uma cultura, né, isso aí, essas medidas de segurança com relação às futuras infecções que possam vir surgir, né? Então, essas disciplinas de organização, de comunicação, eu acho que devem ser mantidas pós-pandemia e ser mantidas nesse momento, né? Com relação, eu acho que, com relação aos funcionários, eu acho que eles devem, o que eu falei desde o início, que eles devem fazer a sua parte, né? Eu acho que cada um fazendo a sua parte, eu acho que não teria tanto problema, inclusive, todos voltarem a trabalhar e tudo mais. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, no sentido de que se proteger, né? Mantendo as ações devidas, né? Considerar que cada pessoa que está do seu lado é fortemente candidato a estar infectado. Então, se proteja dele de qualquer maneira, né? Fazer com que a higienização das mãos seja adequada, seja por álcool gel ou água e sabão, né, adequadamente. Utilizar o sistema de barreira, que é a máscara, o óculos, eu acho que é importante, não deixar de usar nunca esse sistema de barreira. E, na verdade, manter, além de manter o sistema de barreira, evitar de tocar a mão, desde que esteja adequadamente higienizada, no rosto, na face, né? Evitando com isso que você faça a propagação da doença. Então, eu acho que deve manter todos esses cuidados, as pessoas, em geral, devem ter esse cuidado consigo e com seus familiares, né? E eu acho que, para todos, eu acho que tem que manter a fé que tudo isso vai passar e que vamos pensar positivo, que logo vamos ficar livre disso, porque realmente estão todos cansados em relação a isso. Então, manter o foco aí para a gente conseguir vencer essa batalha, né? Exatamente. Eu acho que são esse momento, né, como nós tratamos aqui, é o momento de ser resiliente, né, nesse momento que a gente descobre, né, novos caminhos, novas alternativas, novos meios, é momento de pensamento positivo, né, é momento de fé, né, de exercer até a espiritualidade de cada um, porque tudo isso leva a uma saúde mental dentro do que nós estávamos falando, para que a pessoa esteja bem para sair desse momento, né? Então, com certeza. Não é momento, obviamente ninguém escolheu passar por isso, não somos nós que estamos passando, é o mundo todo que está passando por isso, e eu acho que a gente tem que enxergar para o lado das pessoas que foram contaminadas e recuperadas, né? Não das que efetivamente tiveram, né, infelizmente, infelicidade de falecer. Infelicidade de falecer, né? E eu acho que a pandemia veio trazer também que a gente tem que estar aberto às adaptações, né? As novas ideias, e a gente sabe que a gente vai errar em muitas, mas que a gente deve correr atrás e sempre buscar novas oportunidades, e que com isso que a gente cresça alguma coisa dentro da gente mesmo, né? Que isso nos facilite em algumas coisas na vida em geral, né? Isso traga bons resultados, por mais desgraça que seja, que nos traga os resultados positivos, no geral. Com certeza. Eu quero aqui, então, mais uma vez agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade, né, de estar partilhando, né, nessa conversa extremamente agradável, que a gente possa se encontrar em outra oportunidade. Nós ano passado já fizemos um workshop, né, tratando de temas relacionados à saúde, não efetivamente a questão de pandemia, porque, né, ano passado ninguém imaginava esse cenário, né? Mas eu quero agradecer, e que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade, e para que a gente possa estar sempre compartilhando, né, de novas ideias e de e da sua experiência. Ok, eu que agradeço a oportunidade, fico feliz por ter participado também, e aí, estamos abertos a voltar a conversar novamente, sim, eu agradeço o convite, estou à disposição sempre que for preciso, eu agradeço a todos que estão ouvindo também, e é isso aí. Isso aí. Então, a gente encerra por aqui, um grande abraço,
tá? Outro. Felicidades e se cuide, né? Então, vamos se cuidar, né? Podendo, Cada um se protegendo, né? se protegendo Ok. e trabalhando com essa questão do isolamento, ficando em casa, para que a gente possa sair logo dessa questão da pandemia. Ok. Obrigado, viu? Um abraço. Grande abraço. Felicidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.